Olá, olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim, que vocês estejam todos na santa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. A paz de Deus a todos vocês, a paz de Cristo, Shalom. Sejam todos bem-vindos ao canal Débora G. Miller. Quem não é inscrito, se inscreve, deixa o like e compartilha. E bora anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. Aquele que crer e for batizado será salvo. Então, gente, nós dizemos aqui, né? Estamos em livros de Atos dos Apóstolos. Fizemos o último vídeo, foi até o 12. Agora vamos iniciar aqui no 13. Então eu vou falar para vocês, toda vez que eu fizer o vídeo, eu vou falar, quando vocês lerem a Bíblia, tenha caráter para com Deus, né? Entre no seu quarto, ore, converse com Deus e leia a sua Bíblia. Porque ela é o cajado para o peregrino, a bússola para o viajante. E ela é a lâmpada para o nosso caminhar. Aquele que nela andar não se desviará nem se desvirtuará. E eu tenho aqui, gente, vou mostrar para vocês aqui, ó. A Bíblia em 100 minutos. Isso aqui é um resumão, desde Gênesis até Apocalipse. Isso aqui é bom para aquela pessoa que não quer ler, que acha que a Bíblia é muito... É mesmo, né? Ó, tem que ler muito. Que a Bíblia é muito grande, muito longa. Daí tem ele aqui resumindo. E talvez você lendo esse livrinho, você vai querer também depois ler a Bíblia Sagrada, para você entender melhor. Então, sem muitas conversas, e bora aqui para a leitura. Atos dos Apóstolos, capítulo 13. O textuário é: Barnabé e Saulo são enviados pela igreja de Antioquia e pregam em Chipre. Elimas, o encantador. Eu tô fazendo a leitura ali na Almeida Ferreira e vou ler aqui a King James, que a letra é maior, melhor. Só que aqui não tem o textuário em negrito, né? Ora, então vamos começar aqui no 13. Ora, havia na igreja que estava em Antioquia alguns profetas e mestres, Barnabé e Simeão, chamado Níger e Lúcio, de Cirene, e Manaém, que havia sido criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E ministrando eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separa para mim Barnabé e Saulo para a obra para a qual eu os tenho chamado. Então eles, jejuando e orando, impondo as suas mãos sobre eles, os despediram. E assim estes, enviados pelo Espírito Santo, partiram para Seleucia, e dali eles navegaram para Chipre. E chegando a Salamina, pregavam a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus, e tinham também a João como seu ministro. E, havendo atravessado a ilha de Pafos, eles encontraram um certo feiticeiro falso, profeta, um judeu, cujo nome era Bar-Jesus, o qual estava com o representante do país, Sérgio Paulo, um homem prudente. Esse, chamando Barnabé e Saulo, desejava ouvir a palavra de Deus. Mas Elimas, o feiticeiro, porque assim se interpreta o seu nome, resistia-lhe, procurando afastar da fé o representante. Então Saulo, que também é chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando os olhos nele, disse: ó filho do diabo, cheio de todo o engano e de toda a maldade, inimigo de toda a justiça, tu não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor? E agora, eis que a mão do Senhor está sobre ti, e ficarás cego, sem ver o sol por algum tempo. E imediatamente caíram sobre ele uma névoa e uma escuridão, e andando à roda procurava por alguém que o conduzisse pela mão. Então o representante, vendo o que havia acontecido, creu, maravilhado da doutrina do Senhor. Ora, quando Paulo e seus companheiros deixaram Pafos, eles vieram a Perge, na Pafília, mas João, apartando-se deles, retornou a Jerusalém. Mas quando eles partiram de Perge, chegaram a Antioquia, na Pisídia, e entraram na sinagoga no dia do Shabá, e assentaram-se. E após a leitura da lei e dos profetas, os governantes da sinagoga lhe mandaram dizer: homens e irmãos, se tendes alguma palavra de exortação para o povo, falai. Então Paulo, levantando-se e acenando com sua mão, disse: homens de Israel, e vós que temeis a Deus, ouvi. O Deus deste povo de Israel escolheu a nosso pais. Exaltou o povo quando eles habitavam como estrangeiros na terra do Egito, e com braço forte os trouxe de lá. E por um período de quase 40 anos suportou seus costumes no deserto.
E eles, destruindo 7 nações na terra de Canaã, dividiu-lhe a sua terra por sorte. E após isso, em torno de 450 anos, deu-lhes juízes, até Samuel, o profeta. E depois eles desejaram um rei, e Deus lhe deu a Saul, filho de Quis, um homem da tribo de Benjamim, durante 40 anos. E quando este foi removido, lhes levantou Davi, para ser seu rei, ao qual também eles deu testemunho e disse: Eu achei a Davi, filho de Jessé, um homem segundo o meu próprio coração, que cumprirá toda a minha vontade. Da semente deste homem, Deus, conforme a sua promessa, levantou de Israel um Salvador, Jesus. Tendo primeiramente a João, antes da vinda dele, pregado o batismo do arrependimento a todo o povo de Israel. Mas João, concluindo sua carreira, disse: Quem pensais vós que eu sou? Eu não sou ele, mas eis que após mim vem aquele a quem dos seus pés não sou digno de desatar as sandálias. Homens e irmãos, filho da descendência de Abraão, e os que dentre vós temem a Deus, a vós a palavra dessa salvação é enviada, por não terem conhecido a este. Os que habitavam em Jerusalém e os seus governantes condenaram-no, cumprindo assim as vozes dos profetas que se leem em todos os dias do Shabat. E embora não achassem alguma coisa de morte nele, pediram a Pilatos que ele fosse morto. E havendo eles cumprindo todas as coisas que deles estavam escritas, tirando-o do madeiro, o colocaram na sepultura. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, e ele foi visto por muitos dias pelos que subiram com ele da Galiléia para Jerusalém, os quais são duas testemunhas para com o povo. E nós declaramos boas novas a vós, como a promessa que foi feita aos pais. Deus cumpriu a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus, como também está escrito no 2º Salmo: Tu és o meu filho, eu hoje te gerei. E quanto a respeito que ele o ressuscitou dentre os mortos, para nunca mais retornar à corrupção, ele disse assim: Eu certamente dar-vos-ei as misericórdias de Davi. Portanto, ele também diz em outro salmo: Não permitirás que o teu santo veja a corrupção. Porque Davi, após ter servido a sua própria geração, conforme a vontade de Deus, adormeceu e foi posto com os seus pais e viu a corrupção. Mas aquele a quem Deus ressuscitou não viu corrupção. Seja, portanto, de vosso conhecimento, homens e irmãos, que através deste homem vos é anunciado o perdão dos pecados. E por ele todo aquele que crê é justificado de todas as coisas, das quais não pudesse ser justificado pela lei de Moisés. Cuidado, portanto, para que não vos sobrevenha o que foi falado nos profetas. Vede, ó desprezadores, e admirai-vos e perecei, porque eu farei uma obra em vossos dias, obra tal que não crereis, mesmo se um homem vos contar a vós. E saídos os judeus da sinagoga, os gentios pediram para que no Shabat seguinte lhe pregassem as mesmas palavras. E despedida a congregação, muitos dos judeus e dos prosélitos religiosos seguiram Paulo e Barnabé, os quais, falando-lhes, os persuadiam a continuar na graça de Deus. E no dia do Shabat, seguindo, ajuntou-se quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Mas quando os judeus viram as multidões, eles encheram-se de inveja e contradiziam e blasfemavam as coisas que Paulo dizia. Então Paulo e Barnabé, de forma ousada, disseram: Era necessário que a vós se pregasse primeiro a palavra de Deus, mas vistos que a rejeitais e vos julgais não dignos da vida eterna, eis que nós voltamos para os gentios. Porque assim nos ordenou o Senhor, dizendo: Eu te pus para ser luz dos gentios, para que sejas por salvação até os confins da terra. E os gentios, ouvindo isso, alegraram-se e glorificaram a palavra do Senhor, e creram todos os que estavam ordenados para a vida eterna. E a palavra do Senhor se divulgava por toda aquela região. Mas os judeus incitaram as mulheres religiosas e honestas e os principais homens da cidade, e levantaram uma perseguição contra Paulo e Barnabé, e os expulsaram dos seus termos. Mas, sacudindo contra eles a poeira dos seus pés, partiram para Icônio. E os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Vamos, 14. É meio longuinho, né? Os capítulos, mas vamos embora, gente. Porque Deus é conosco. 14 começa assim: O evangelho é pregado em Icônio, Listra e Derbe, sucessos e perseguição.
a volta a Antioquia. E aconteceu que em Icônio eles entraram juntos na sinagoga dos judeus e falaram de tal modo que creu uma grande multidão de judeus e também de gregos. Mas os judeus incrédulos incitaram os gentios e contaminaram as mentes deles contra os irmãos. Portanto, eles permaneceram por longo tempo, falando ousadamente no Senhor, o qual dava testemunho à palavra da sua graça, permitindo que por suas mãos se fizessem sinais e maravilha. Mas a multidão da cidade estava dividida. Uma parte estava com os judeus e outra parte com os apóstolos. E havendo um motim, tanto dos gentios como também dos judeus, com os seus governantes, para os insultarem e apedrejarem. Tomando conhecimento disto, fugiram para Listra e Derbe, cidades da Licaônia, e para a região circunvizinha. E ali eles pregavam o evangelho, e estavam sentados em Listra, certo homem enfermo, em seus pés, coxo desde o ventre de sua mãe, o qual nunca tinha andado. Este ouviu Paulo falar, o qual, fixando seus olhos nele e percebendo que tinha fé para ser curado, disse em voz alta: levanta-te direito sobre teus pés. E ele saltou e andou. E quando as pessoas viram o que Paulo fizera, eles levantaram as suas vozes, dizendo, em língua da Licaônia: os deuses desceram até nós na semelhança de homens. Eles chamavam Barnabé de Júpiter e Paulo de Mercúrio, porque ele era o principal que falava. Então o sacerdote de Júpiter, que estava diante da cidade, trouxe bois e redes para os portões e queria oferecer sacrifícios com a multidão. Mas quando os apóstolos Barnabé e Paulo ouviram, eles rasgaram as suas vestes e correram para o meio da multidão, gritando e dizendo: Senhores, por que fazeis essas coisas? Nós também somos homens de paixões semelhantes como vós, e vós pregamos que vós convertais dessas vaidades ao Deus vivo, que fez os céus e a terra, e ao mar e todas as coisas que nele há, o qual nos tempos passados deixou andar todas as nações em seus próprios caminhos. Contudo, não se deixou a si mesmo, sem testemunho, e nisso fez bem, dando-nos chuvas do céu e estações frutíferas, enchendo o nosso coração de alimento e de alegria. E com essas poucas palavras impediram que as multidões fizessem sacrifícios para eles. E vieram certos judeus de Antioquia e de Icônio, e persuadido o povo, apedrejaram a Paulo e o arrastaram para fora da cidade, supondo que ele havia morrido. Mas, rodeando os discípulos, levantou-se e entrou na cidade. E no dia seguinte, ele partiu com Barnabé para Derbe. E, tendo pregado o evangelho naquela cidade e ensinando a muitos, eles retornaram novamente para Listra e para Icônia e Antioquia, confirmando as almas dos discípulos e exortando-os a continuar na fé, e que é necessário, por meio de muitas tribulações, nós entrarmos no reino de Deus. E havendo-lhe ordenado ancião em cada igreja, e tendo orado com jejum, os recomendaram ao Senhor, em quem havia crido. E eles, passando depois por Pisídia, chegaram a Panfilha, e tendo pregado a palavra em Perge, desceram para a Atalia, e dali navegaram para Antioquia, onde eles tinham sido recomendados à graça de Deus para a obra que eles haviam cumprido. E tendo eles chegado e reunido a igreja, relataram tudo o que Deus fizera por eles, e como ele abrira a porta da fé aos gentios. E eles ficaram ali um longo tempo com os discípulos. 15. A questão acerca do rito mosaico, a Assembleia de Jerusalém e sua decisão. 15. E descendo certos homens da Judéia, ensinavam aos irmãos e diziam: a menos que sejais circuncidados conforme o método de Moisés, não podeis ser salvos. Portanto, tendo Paulo e Barnabé uma não pequena dissensão e disputa contra eles, determinaram que Paulo e Barnabé e alguns dentre eles deveriam subir aos apóstolos e anciãos de Jerusalém para tratar a respeito daquela questão. E eles, providos para o caminho pela igreja, passaram pela Fenícia e por Samaria, declarando a conversão do gentio. E eles causavam muita alegria a todos os irmãos. E, chegando a Jerusalém, eles foram recebidos pela igreja e pelos apóstolos e anciãos, e lhe declararam todas as coisas que Deus tinha feito com eles. Mas levantaram-se alguns da seita dos fariseus que haviam crido, dizendo que era necessário circuncidá-los e ordená-los a guardarem a lei de Moisés. E os apóstolos e os anciãos se reuniram para considerar este assunto.
E havendo muita discussão, Pedro levantou-se e disse-lhes: Homens e irmãos, vós sabeis que há um bom tempo Deus me escolheu dentre vós, para que por meio de minha boca os gentios ouvissem a palavra do evangelho e crescem. E Deus, que conhece os corações, lhes deu testemunho, dando-lhes o Espírito Santo, assim como ele fez a nós. E não põe diferença entre nós e eles, purificando seu coração pela fé. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo um jugo sobre a serviço dos discípulos, que nem nossos pais, nem nós somos capazes de carregar? Mas cremos que pela graça do Senhor Jesus Cristo, nós seremos salvos como eles também. Então toda a multidão permaneceu em silêncio, ouvindo a Barnabé e a Paulo, que declaravam os milagres e maravilhas que Deus havia feito entre os gentios por meio deles. E, após terem feito silêncio, Tiago respondeu dizendo: Homens e irmãos, ouvi-me. Simão declarou como Deus primeiro visitou os gentios, para tomar deles um povo para o seu nome. E com isso concordam as palavras do profeta, como está escrito. Depois disto, eu voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi, que está caído. Eu edificarei novamente das suas ruínas, e eu o estabelecerei, para que o resto dos homens busque ao Senhor, e todos os gentios sobre os quais o meu nome é invocado. Diz ao Senhor que faz todas estas coisas. Todas as suas obras são conhecidas a Deus desde o início do mundo. Por isso, a minha decisão é que nós não perturbemos aqueles que dentre os gentios se convertem a Deus, mas que escrevamos a eles para que eles se abstenham das contaminações dos ídolos e da fornicação e das coisas estranguladas e do sangue. Porque Moisés tem quem o proclame desde os tempos antigos, em cada cidade, sendo lido na sinagoga todo o dia do Shabat. Então agradou aos apóstolos e aos anciões, com toda a igreja, enviar homens escolhidos de seu próprio grupo a Antioquia, com Paulo e Barnabé, a saber, Judas, chamado Barsabás, e Silas, principais homens entre os irmãos. E escreveram cartas por intermédio deles sobre este assunto, os apóstolos e os anciãos. E os irmãos enviam saudações aos irmãos dentre os gentios que estão em Antioquia, Síria e Cilícia. Portanto, ouvimos que alguns que saíram dentre vós nos perturbaram com palavras e transtornaram as vossas almas, dizendo que deveis circuncidar-vos e guardar a lei, aos quais nós não damos tal mandamento. Pareceu-nos bem, reunidos em concordância, enviar-lhes homens escolhidos com os nossos amados Barnabé e Paulo, homens que arriscaram suas vidas pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais vos anunciarão as mesmas coisas de boca, porque pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais carga alguma, exceto essas coisas necessárias, que vós abstenhai de alimentos oferecidos aos ídolos, e do sangue, e das coisas estranguladas, e da fornicação, resguardando-vos dos mesmos, farei bem, que passem bem. Então, tendo sido despedido, eles chegaram a Antioquia, e ajuntando a multidão, eles entregaram a carta. E quando a leram, eles regozijaram-se pela consolação. E Judas e Silas, que também eram profetas, exortaram os irmãos com muitas palavras e os confirmaram. E, tendo permanecido por algum tempo, foram despedidos em paz pelos irmãos, para os apóstolos. Mas agradou a Silas ficar ali. E Paulo e Barnabé continuaram em Antioquia, ensinando-a e pregando a palavra do Senhor, com muitos outros também. E alguns dias depois, Paulo disse a Barnabé: retornemos para visitar nossos irmãos por todas as cidades em que já pregamos a palavra do Senhor, e ver o que eles fazem. E Barnabé decidiu levar com eles a João, cujo sobrenome era Marcos. Mas Paulo não achou bom levar com eles aquele que desde a Panfilha se tinha apartado deles, e não os acompanhou naquela obra. E a discussão foi tão forte entre eles que eles se separaram um do outro. E assim Barnabé tomou Marcos e navegou para Chipre. E Paulo, escolhendo a Silas, partiu, recomendado pelos irmãos a graça de Deus. E ele passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. Gente, os capítulos é um pouquinho longo, mas vocês tenham paciência. Porque sem paciência nós não conseguiremos nada. 16. Paulo empreende uma segunda viagem missionária na
na companhia de Silas e Timóteo. Vamos aqui ler 16. E ele chegou a Derbe e Listra, e eis que estava ali um certo discípulo, por nome Timóteo, filho de uma certa mulher que era judia e convertida, mas seu pai era grego, que tinha um bom testemunho dos irmãos que estavam em Listra e em Icônio. E Paulo quis que este fosse com ele, e tomando-o, o circuncidou, por causa dos judeus que estavam naqueles lugares, porque todos sabiam que o seu pai era grego. E, quando eles iam passando pelas cidades, entregavam-lhe os decretos ordenados pelos apóstolos e os anciões de Jerusalém, para que os observasse. E assim as igrejas eram estabelecidas na fé e cresciam em número diariamente. Ora, eles passando pela Frígia e pela região da Galácia, foram proibidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia. E indo a Mísia, intentaram ir para Bitínia, mas o Espírito Santo não o permitiu. E eles, passando por Mísia, desceram a Troade. E Paulo teve uma visão de noite, em que se apresentava um homem na Macedônia, orando e dizendo: venha a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois dessa visão, imediatamente procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para pregar-lhe o Evangelho. E navegando de Troade, fomos diretamente para Samotrácia, e no dia seguinte para Neápolis, e dali para Filipos, que é a principal cidade desta parte da Macedônia, e é uma colônia. E permanecemos por vários dias nesta cidade. No Shabá, saímos da cidade para a beira do rio, onde a oração costumava ser feita, e assentando-nos, falamos às mulheres que ali se reuniram. E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, que adorava a Deus, nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração, para que ela estivesse atenta às coisas que Paulo falava. E quando ela foi batizada, e a sua casa, ela nos rogou, dizendo: se vós julgardes que eu seja fiel ao Senhor, entrai na minha casa e ficai ali. E ela nos constrangeu. E aconteceu que, indo-nos à oração, uma certa jovem, possuída por um espírito de adivinhação, nos saiu ao encontro, a qual dava grande lucro aos seus senhores, adivinhando. Esta, seguindo a Paulo e a nós, gritava, dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo, que nos mostra o caminho da salvação. E isso ela fez por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: eu te ordeno em nome de Jesus Cristo para sair dela. E ele saiu na mesma hora. E vendo seus senhores que a esperança do seu lucro tinha desaparecido, agarraram a Paulo e Silas e os arrastaram ao mercado até os governantes. E tendo-os levado ao magistrado, disseram: esses homens, sendo judeus, perturbam demais a nossa cidade e ensinam costume que não nos é lícitos receber nem observar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles. E os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los. Depois de dar-lhes muitos açoites, os lançaram na prisão, ordenando aos carcereiros que os guardasse com segurança. A qual, tendo recebido tal ordem, os lançou na prisão interior e prendeu os seus pés no tronco. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os outros prisioneiros os escutavam. E repentinamente houve um grande terremoto, a ponto de serem abaladas as fundações da prisão. E imediatamente todas as portas foram abertas, e as correntes de todos foram soltas. E acordando o carcereiro de seu sono, e vendo as portas da prisão abertas, desembanhou sua espada. Ele queria suicidar-se, supondo que os prisioneiros tivessem fugido. Mas Paulo gritou em alta voz, dizendo: não faças nenhum mal, porque estamos todos aqui. Então ele pediu uma luz, entrou e veio tremendo. Prostrou-se diante de Paulo e Silas, e conduzindo-os para fora, disse: senhores, o que eu devo fazer para ser salvo? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo, e serás salvos, tu e tua casa. E lhe falaram a palavra do Senhor, e a todos os que estavam em sua casa. E ele, tomando-os naquela mesma hora da noite, lavou-lhes as feridas, e em seguida ele foi batizado, e todos os seus. Então, levando-os à sua casa, ele colocou alimento diante deles, e regozijou-se, crendo em Deus com toda a sua casa. E sendo já dia, os magistrados enviaram os sargentos, dizendo: soltai aqueles homens. E o carcereiro anunciou a Paulo estas palavras, dizendo: os magistrados mandaram que vos soltasse. Agora, portanto, sai e ide em paz. Mas Paulo disse-lhes: eles nos açoitaram publicamente, sem condenação, apesar de sermos romanos. Nos lançaram na prisão, e agora eles querem nos lançar fora secretamente? De forma alguma.
mas que eles mesmos venham e nos tirem daqui. E os sargentos comunicaram essas palavras aos magistrados, e eles temeram, ouvindo que eles eram romanos. Então eles vieram pedir-lhe desculpas, e tendo-os conduzido para fora, pediram que eles partissem da cidade. E eles saíram da prisão, e entraram na casa de Lídia. E quando viram os irmãos, os confortaram, e depois partiram. Gente, eu vou parar aqui no final do 16. Aqui a gente vê Paulo pregando o evangelho, vendo os apóstolos sendo perseguidos, açoitados, né, presos em prisão. E Deus ia lá, mandava o anjo abrir a prisão, fazia terremoto. Por quê? Porque o Cristo ele foi, né, prego na cruz, crucificado, derramou seu sangue e deixou os apóstolos. E daí foram perseguidos, muitos foram mortos. Porque, infelizmente, né, quando a gente fala a verdade, somente a verdade, né, a serpente fica furiosa. O diabo fica furioso. Porque ele veio para enganar as pessoas, né? Como diz na Bíblia, que ele veio matar, roubar e destruir. É isso que está acontecendo, que a gente vê, né? A destruição que está no mundo. Mas aquele que leva a verdade só pura, com uma água mais limpa. É que nem eu sempre falo, que esse livro aqui, muitos falam que é só um livro. Não é um livro, isso aqui é a boca de Deus falando com a gente. Se a gente abrir nossos olhos e clamar, Deus nos ouve e ele limpa e sara a terra. Então, gente, essa foi a leitura dos capítulos de hoje. Espero que vocês gostem, que vocês fiquem na santa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ler a Bíblia, vamos proclamar o Evangelho a toda criatura, né? Que o cristão que é cristão tem que levar a palavra de Deus a todos. Um beijo no coração de vocês, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal.